Olá pessoal, bem-vindos à nossa disciplina Processamento Eletrônico de Documentos e Planilhas. Eu sou o professor Luciane Vieira e segue aqui o meu link do currículo para quem gostar, quem quiser mais informações a meu respeito. Bom, na nossa disciplina nós iremos trabalhar com a suíte BR Office, certo? Que hoje está na sua versão 4.2.1 e já recebeu o nome LibreOffice. Iremos trabalhar com a ferramenta Writer, que é o editor de texto, e a ferramenta Calc, que é a planilha de cálculos, certo? No Writer nós vamos trabalhar os seguintes assuntos: como escrever textos, como enumerar uma lista, a correção de erros automáticos, impressão do trabalho, a inserção de figuras, como eu crio um sumário automático e trabalhar com tabelas, gráficos e referências bibliográficas. Já no Calc, nós vamos criar e salvar uma nova planilha no Calc, trabalhar com células, linhas, colunas, planilhas e funções. Lembrando a vocês que a suíte LibreOffice ela não se resume apenas ao Writer e ao Calc. Nós temos outras ferramentas como o Math, que é a criação de fórmulas matemáticas, certo? Nós temos aí o Impress, que é a criação de apresentações como esta que nós estamos vendo. Nós temos aí o CAD, que é o desenho de vetores, né? Vetorização de desenhos, plantas baixas. E nós temos o Base, que é a nossa base de dados, concorrente do nosso amigo Access. Bom, a suíte LibreOffice está disponível nesse seguinte endereço, no pt-br.libreoffice.org. E só trazendo um pouquinho de história, o nosso broffice.org, que é o antigo nome adotado, ele passou a ser conhecido como BROffice sem o sufixo a partir da versão 3.3. Porém, esse BROffice já culminou com a mudança para o LibreOffice porque houve uma compra, certo? Uma compra da empresa pela Sun. Então já mudou, agora nós estamos a versão LibreOffice, que utiliza a mesma plataforma e a mesma ferramenta. Bom, sobre o Writer, é um aplicativo do pacote LibreOffice, certo? E sua função é a de processar texto, oferecendo vários recursos de processamento. Ou seja, nós vamos formatar um texto, nós vamos inserir vários objetos como imagens, como arquivos, funções, tabelas, entre outros, e busca cada vez mais facilitar a criação de documentos, seja ele qual seja. Bom, a vantagem, ele é gratuito, pode ser salvo em formato PDF sem a necessidade de eu estar instalando uma impressora virtual ou qualquer outro tipo de programa, possui uma compatibilidade com outros programas e outros tipos de arquivos, como nós vamos ver na hora de salvar o nosso documento, certo? Tem uma melhor numeração de itens e o melhor aproveitamento do recurso estilo. A tela do LibreOffice é essa. Na hora que você instala o LibreOffice, que você clica no ícone da área de trabalho, ele pergunta para você se você deseja apenas abrir o arquivo, se quer seguir um modelo, ou se você quer criar um documento do Writer, uma planilha do Calc, uma apresentação do Impress, um desenho do Draw, uma fórmula do Math, um banco de dados do Base, certo? Como nós vamos utilizar o Writer, você vai clicar aqui. Então, na tela do Writer, nós temos todas as barra de título, barra de menu, barra de ferramentas padrão e a barra de formatação padrão. Lembrando a vocês que todas essas ferramentas são apenas atalhos para a minha barra de menus, certo? Então, a barra de ferramentas padrão, todas elas estão inseridas dentro do menu e a barra de formatação padrão também. Lembrando que nós temos outras bases que podem ser inseridas na minha área de trabalho, conforme a minha conveniência. Aqui nós temos a régua horizontal e vertical, certo? E nós temos a barra de rolagem horizontal e vertical. Então, a minha barra de menus, vem aqui o arquivo, onde você pode salvar e abrir documentos, a edição dele, editar, copiar, colar, recortar, exibição da página, inserção de objetos, formatação de texto, parágrafo, inserção de tabela, algumas ferramentas necessárias para a criação e no caso da janela, se você tiver vários documentos, você pode estar trabalhando com eles nesse item de menu janela.
barra de ferramentas padrão, onde você pode criar um novo documento, abrir um novo documento, salvar o documento ativo, certo? Fazer uma impressão dele, exportar para PDF, visualizar a impressão, fazer a correção automática do nosso texto, recortar, copiar, colar, a ferramenta pincel de formatação, o item desfazer e o item refazer, criar um hiperlink, inserir uma tabela, desenho livre, localizar no texto, certo? Minha ferramenta de navegação vai abrir uma aba de navegação no texto, seria uma figura, uma base de dados, exibir o caractere de parágrafo, certo? Fazer uma busca e ajuda. A barra de ferramenta de formatação traz a formatação básica de um texto, onde você escolhe o estilo, o nome da fonte, o tamanho da fonte, se ele vai estar em negrito, itálico, sublinhado, formatação de parágrafo, alinhamento à direita centralizado, à esquerda centralizado, à direita e justificado, certo? E a questão das numerações, numeração com letras romanas, sem letras romanas, espaçamento e recuo do parágrafo, cor da fonte, destaque da fonte, preenchimento de fundo. E nossa barra de status, que informa qual a página que nós estamos, qual tipo que nós estamos, certo? A linguagem, se o insert do teclado está ligado ou não, qual é o tipo de ferramenta que nós estamos utilizando, ferramenta de zoom e o modo de leitura. E aqui o zoom explícito. E temos ainda outras barras, como de desenho, de tabelas, galera fonte Word e navegação de formulários, que a gente vai trabalhar ainda na parte prática. Bom, nos formatos de documentos suportados, nós temos aí o modo de texto e o do Open Document, que é o .odt e .ott, sendo se ele for modelo. Quando ele é um documento mestre, ele fica com a extensão ODM. Modelo de documento HTML, ele fica com a extensão OTH, certo? Nossa planilha vai ter a extensão ODS e OTS, se ele for uma planilha ou se ele for um modelo. Um desenho do Draw, ODG e OTG, e uma apresentação ODP e OTP. Lembrando a vocês que a suíte LibreOffice está sendo uma das mais cobradas nos concursos públicos, e uma das principais perguntas é sobre as extensões dos arquivos em cada programazinho da... Bom pessoal, então vamos à nossa parte prática de nossa aula. Aqui nós temos o ícone do LibreOffice, você clica duas vezes. Como eu falei para vocês, ele vai abrir a tela inicial do LibreOffice, perguntando qual é o aplicativo que você deseja abrir nesse momento. Então tá aqui, nossa tela principal, certo? Do LibreOffice. Então, todos os aplicativos na minha esquerda, os últimos documentos abertos. Então nós vamos trabalhar com o documento do Writer. Maximizamos a janela. Então nós temos aqui a nossa tela principal, com as barras de formatação, barra de ferramenta padrão, barra de menu e nossas regras. Um exemplo básico, a gente pode começar a digitar. Então, olá, iniciaremos o uso do editor Writer. Bom, primeiramente nós podemos trabalhar a questão da localização. Então nós podemos alinhar à esquerda, como ele está agora. Nós podemos centralizar ele na nossa margem, certo? Está aqui a nossa margem. Alinhamos ele à direita, ou podemos trabalhar com o justificado. Professor, e qual a diferença do justificado para o alinhado à esquerda? Bom, se você tem um parágrafo extenso e ele está alinhado à esquerda, a minha direita vai ficar não vai ficar uniforme, certo? Então as linhas vão terminar em locais diferentes dependendo do tamanho da palavra. Se eu colocar o justificado, ele vai aumentar ou diminuir o espaçamento entre palavras de acordo com o tamanho da linha, e aí o meu texto vai ficar com o parágrafo todo uniforme, tanto na esquerda como na direita. Então eu recomendo todos a trabalharem com o texto justificado. Questão da seleção. Bom, primeiramente, para selecionar, você vai para o local inicial da sua seleção, clica, segura e arrasta até o final da sua seleção,
certo? Outra forma também é você clicar 2 vezes em cima de uma palavra, ou também até 3 vezes em cima da frase. A frase termina no ponto. Então, se você tem um parágrafo, você clica 3 vezes em cima de uma palavra, ele vai selecionar aquela frase. Vamos exemplificar aqui a mudança da fonte, certo? Eu posso formatar um caractere. Ele vai abrir uma nova janelinha para a formatação do caractere, onde eu tenho as opções de fonte, estilo e tamanho. Bom, pessoal, aqui nós temos uma prévia de cada fonte embaixo, certo? Então, se a gente coloca ela como itálico, como negrito, vai aparecer aqui embaixo, certo? E o tamanho dela. Você dá OK, ele já muda lá. Uma forma mais rápida, você vem aqui, o nome da fonte já é a prévia de como é a formatação dela. Então a gente pode botar uma diferente, uma fonte de tamanho diferente, trabalhar com negrito, itálico e sublinhado separadamente, certo? Outra forma ainda de trabalharmos é com o botão direito, fonte, e você muda a fonte ou o tamanho da fonte. Ok, então vamos uniformizar. Vamos trabalhar com a fonte Arial, tamanho 12, que é a mais utilizada hoje nos documentos e nos textos oficiais, certo? Aqui nossa barrinha de ferramentas, nós podemos observar que nós temos o novo, nós temos como abrir, nós temos como salvar, certo? Então, primeiramente, arquivo, salvar, atalho, Ctrl S. Lembrem também de estar memorizando esses atalhos, também são muito cobrados nos concursos, certo? Na janela de salvar, eu escolho o formato, então aqui o documento é ODF, Open Document Format, certo? Ele vai com a extensão ODT, ou então eu posso trabalhar com outros tipos de formato, inclusive do Microsoft Word. Eu vou salvar ele como .doc, .docx, que são os novos formatos, ou até mesmo modelo. Ok, pessoal? Então vamos deixar aqui como ODT, vamos salvar como aula 1. Como eu já tinha um documento, ele perguntou se eu deveria sobrescrever, eu disse que sim. Trabalharemos também com o recuo, então qual a distância do meu recuo. Vejam que a margem do papel é essa, mas o parágrafo está vindo para cá, então nós temos o recuo, vamos diminuir também, certo? Eu separei um textozinho, esse texto está no bloco de notas, ele está sem formatação nenhuma, certo? Nós vamos colar aqui, então o atalho Ctrl V está colado. Vejam que o documento está totalmente sem formatação, a única formatação que ele pegou foi do parágrafo. Se eu colocar ele como à esquerda, veja que o nosso parágrafo não está uniforme, então ficou desuniforme. Se eu coloco justificado, todos já ficam alinhados. Então nós temos aqui meu título, eu vou dar um espaçamento. Título a gente pode centralizar e pode aumentar o tamanho da fonte. E colocamos como destaque de negrito, certo? Vamos agora trabalhar nossos parágrafos. Então, botão direito, parágrafo. Na nossa paragrafação, a gente pode trabalhar a questão do recuo e o espaçamento entre parágrafos. O recuo antes do texto, então, trabalhando aqui, vejam que ele já está me dando uma prévia, certo? Posso trabalhar também apenas recuo na primeira linha, então vamos botar aqui ficar bem nítido, e vamos colocar espaçamento entre linhas de 1,5, e o espaçamento acima do parágrafo vamos colocar 1, e embaixo do parágrafo vamos colocar 1, certo? Vamos dar OK. Então está aqui a nossa distância entre parágrafo, essa aqui foi a que a gente colocou, distância entre linhas 1,5 e o nosso recuo, certo? Tudo isso formatado lá no parágrafo. Então isso aqui não tem como eu editar, não é uma linha, é a distância que a gente configurou, certo? Para desfazer, a gente desfaz o que a gente acabou de fazer, ou se quiser mesmo refazer, quero voltar, então a gente vai, clica em refazer o que fez. Então vamos lá novamente,
Vamos colocar uma entrelinha de 1,5. Vamos botar 10 centímetros de cada, 0,10 centímetros para cada parágrafo, ok? Esquecemos do recuo. Novamente, aumentar o recuo da primeira linha para 1 centímetro, ficar bem visível, ok? Então esse é a nossa formatação de parágrafo. Nós quisermos trabalhar com numeração, podemos trabalhar como, vamos dar um enter, vamos colocar aqui que seria o tópico 1. Só que esse tópico 1 a gente vai ativar ou desativar a numeração, ok? E vejam que aqui já está a minha barra de numeração. Se eu quiser um subtópico, eu venho aqui e vou rebaixar a um nível com subpontos. Opa, não tenho 1.1. Então vamos lá, marcadores de numeração. Vamos nas opções que estamos. Nível 2, mostrar subníveis. Vamos mostrar os 2 subníveis. Nível 3, vamos mostrar os 3 subníveis. Nível 4, vamos mostrar os 4 subníveis. E assim que você for precisando, você vai aumentando. Então tá aí, ó. Tópico 1, subtópico, parágrafos. E o próximo tópico. Então nós vamos aqui, ó. Tópico 2. Só que o tópico 2 não é aqui, vou recortar. Vou colar. Opa, foi o 3. Então a gente apaga o 2 e ele já vai para o 2 automaticamente. Ok, pessoal? Os tópicos podem ter um estilo de título ou subtítulo, então a gente trabalha esse com o título. Ele já joga a formatação padrão do título. Trabalharemos com subtítulo. Esse seria um título 2. Não atendeu a nossa expectativa. Título 3 também não atendeu a nossa expectativa de numeração. E você pode configurar a seu próprio estilo, certo? Você pode adicionar, pode editar os cabeçalhos que tiverem por aqui. Como ele não atendeu a nossas demandas, então nós vamos ficar mesmo com esses estilos. Ou não, né? Nosso texto ficou meio bagunçado, ó. Vamos desfazer o que a gente fez. Vamos colocar eles em negrito. E vamos mudar a nossa fonte, a cor dela. Então, vamos colocar nossa numeração em vermelho. Podemos também trabalhar com a realçar, certo? Seria como se fosse um marca-texto. Você pode trabalhar com isso. E nós podemos também trabalhar com a questão da cor do plano de fundo, certo? Então aí em problemas a gente coloca em plano de fundo e aí ele vai pegar todo o parágrafo e vai colocar esse plano de fundo em cima de todo o parágrafo. Lembrando que nós temos a contagem de palavras e caracteres, então existem algumas cartas que exigem um tamanho máximo de palavras, certo? Então você pode olhar aqui na nossa barra de status e ficar atento a isso. Bom, pessoal, se eu quiser nosso documento em PDF, eu vou exportar diretamente para em PDF e ele vai salvar aquele nosso documento em PDF, ok? Então já está salvo em PDF. Você pode abrir lá no programa de PDF básico, ok? Nós temos aqui o nosso navegador. O navegador ele vai abrir uma janelinha que você pode navegar entre títulos, tabelas e quadros de textos, certo? Então títulos foi o que a gente trabalhou, os hiperlinks, seções, indicadores, então tudo que você for inserindo dentro do seu documento ele vai aparecer aqui. No caso do título nós temos aula 1 ativo, que é o documento, e nós temos os nossos títulos tópicos e subtópicos. Lembrando a vocês que a base do conhecimento é sempre o treinamento, certo? Continuaremos nas próximas aulas e espero que vocês todos tenham aproveitado bastante a aula. Façam sempre os exercícios de classe e de casa e participem dos fóruns. Então até a próxima, pessoal.